Olá, seguidores de O Liberal. Sou Lucas Costa, repórter de cultura daqui. E hoje eu recebo esse cara que certamente já teve fotos que rodaram aí o mundo. Está lançando o livro Povos Originários, Guerreiros do Tempo, pela editora Tordesilhas, no próximo dia 15. Ricardo Stuckert, bem-vindo. Obrigado, Lucas. Obrigado, Tasso. Obrigado, Jornal Liberal, que eu acho que o trabalho que vocês fazem aí na Amazônia, aí no Pará, é fantástico. E mais fantástico ainda quando vocês estão dando oportunidade e voz para um trabalho desse que eu estou fazendo com os povos originários do Brasil. Sim. Então, vamos começar falando desse trabalho, né? Eu sei que é um trabalho que começou lá em 97, mas me conta um pouco desse conteúdo, assim. É coisa que vem até agora? Como é que é essa história? Olha, Lucas, eu estava na revista Veja, em 1997, e eu fui escalado para fazer uma especial Amazônia na revista. E essa especial, eu tive a grata satisfação de ser convidado a fotografar os Yanomamis. Então, o que aconteceu? Lá, chegando no Amazonas, a gente pegou um barco e nós fomos para São Gabriel da Cachoeira. Subimos adiante e fui à comunidade de Nazaré, onde eu conheci a indígena chamada Penha Goss. Era uma menina que tinha 2 filhos. Essa foto, quando eu fiz, ela é uma indígena que tem os olhos meio esverdeados, parece uma onça, assim, sabe? Assim, uma imagem que chamou muita atenção. Na época, a revista Veja deu página dupla dela. E essa foto rodou, ficou muito famosa. E a indígena, a Penha Goss, ela ficou conhecida na comunidade como a moça da foto, a indígena da foto. O que aconteceu? Depois de 17 anos, Lucas, eu tive a ideia de retratá-la, de fotografá-la de novo. Mas só que isso tudo demora muito tempo, porque naquela época eu trabalhava numa revista chamada Revista Veja, que tem uma mega estrutura, tem milhões de jornalistas, e para você fazer uma viagem dessa, né, demora tempo, dinheiro, né, você tem que ter uma produção, e eu não tinha nenhuma produção. E eu fiquei 6 meses para localizar a Penha, consegui localizá-la e a Penha falou assim: estou te esperando aqui, Ricardo. E aí eu fiquei muito animado a fotografá-la de novo. Chegando na comunidade de Nazaré, lá nos Yanomamis, eu me deparei já com uma mulher, mãe de 6 filhos, enfermeira, ela estudou enfermagem para trabalhar na aldeia. Olha que história bonita. E aí eu fotografei ela 17 anos depois, muito parecida com aquela história daquela afegã, que foi retratada, que foi fotografada para a revista National Geographic. A história começou ali com a Penha, em 1997, mas a história se recomeça de novo, 17 anos depois, quando eu vejo que eu poderia estar tendo a oportunidade de estar fazendo um trabalho maior do que eu imaginava, né? Não só fotografando a Penha, mas podendo estar fotografando outras etnias, outros indígenas. E aí resultou nesse livro, Guerreiros do Tempo, onde eu retratei, onde eu fotografei 10 etnias. Mas a história começa com a Penha, porque a Penha que me levou para esse trabalho, a Penha que me abriu esse universo tão importante de estar retratando a comunidade, retratando os povos originários do Brasil. É um trabalho onde eu sou um fotojornalista, sou acostumado, né, conhecido de ser um fotojornalista de Brasília, né, minha família, eu faço parte de mais de 33 fotógrafos, né, entre vivos e mortos, na minha família nós somos 33 fotógrafos, então assim, a tradição vem desde o meu bisavô, do meu avô, dos meus tios avós, dos meus tios, do meu pai, do meu irmão, né, eu sou um fotógrafo, eu tenho 32 anos de profissão e trabalhei na presidência da República com o ex-presidente Lula, onde eu fotografei os 8 anos, os 2 mandatos, 4+4, né? O meu irmão trabalhou com a presidenta Dilma e o meu pai com o presidente Figueiredo. Então, a nossa história no fotojornalismo começa com o meu pai em Brasília, né? Fotografando o último presidente militar, eu, o primeiro operário, o presidente Lula, meu pai, o general Figueiredo, o último presidente militar, eu, o primeiro operário, o presidente Lula, e meu irmão, a presidenta Dilma, a primeira mulher. Só que na história, né? Só que em Brasília, a gente
está vivendo, a gente respira, almoça, janta, toma café, política, né? A política, né? A gente é fotojornalista, a gente está ali. Quando eu tive a oportunidade de estar ali em 1997 pela revista Veja, fazendo esse trabalho, onde eu estou ali na Amazônia, onde eu estou ali, né, no pulmão do mundo, do planeta, está podendo fazer, retratando, né, uma cultura tão importante como essa, eu fiquei com isso tudo muito na minha cabeça. Quando eu saio do governo do presidente Lula, eu falei assim, eu acho que está na hora, como fotojornalista, de desenvolver um trabalho autoral. Por quê? Porque o trabalho autoral, você é o seu chefe. Você vai estar ali podendo usar toda a sua linguagem fotográfica, sua linguagem cultural, o que você pode fazer através da fotografia. Que a gente, antigamente eu ia dizer que a gente é um grão de areia, né? Hoje a gente é um pixel, né? A gente é um ponto nesse universo e ter esse trabalho que eu comecei a desenvolver com os povos originários foi tão importante para mim, porque hoje eu sou uma outra pessoa. A minha cultura é fotojornalista, é cobrir política, e quando eu vou para esse outro universo, né, que você sobe, anda 3 horas de avião, depois você anda mais 2 horas de barco, depois anda mais 5 horas de carro, depois de barco de novo, e você chega no Brasil, mas você vê uma outra realidade, que são essas terras, as terras dos indígenas, que eles estão preservando, são eles que preservam. A gente sabe que o caso da demarcação no Brasil é um caso muito sério, porque as melhores terras são dos indígenas, né? Porque eles cuidam, porque eles estão lá desde quando os portugueses chegaram. Se a gente imaginar quando os portugueses chegaram, quando Cabral chegou no Brasil, a gente tinha 6, 7, 9 milhões de indígenas, hoje a gente não tem nem 1 milhão. Então, esse trabalho é um trabalho que eu olho, eu fotografei 10 etnias, eu já estou pensando no segundo livro, já estou pensando em fotografar mais 10 etnias. Eu, sei lá, quando tiver 80, 70, 80, 90 anos, gostaria de estar continuando a fazer esse trabalho. Por quê? Porque se eu puder fazer alguma coisa para o meu país e com certeza para os povos originários do Brasil, eu vou fazer. Porque quando as pessoas falam, Lucas, que os indígenas, os negros, as mulheres são minoria, as pessoas estão mentindo, porque eles são a maioria desse país. Os negros, né, os indígenas, a gente imaginar que eles, as terras que a gente mora hoje são deles. A minha mãe, a bisavó dela, era indígena. Então, assim, olhando todo esse universo, quando eu comecei a fazer esse trabalho autoral, eu tive muita dificuldade de tempo, porque eu preciso ter meu trabalho diário, então, assim, como é que eu faço? Você vai perguntar, é um livro que tem 280 páginas, são 10 etnias, é óbvio que o fotógrafo nunca está satisfeito, né? Por que eu não poderia estar uma semana num trabalho como esse, 10 dias, 15 dias, 20 dias numa aldeia para conviver, para entender, para respirar, né? Para você se sentir incluído na natureza. Então, assim, o pouco tempo que eu tive para fazer esse trabalho, ele se transformou num tempo que ele parava quando eu chegava na Amazônia, quando eu chegava numa aldeia, quando eu chegava numa etnia. Por que ele parava? Porque o título do livro é esse. O tempo é deles, não é meu. Eu chegava ali com uma máquina fotográfica, eu tinha que entender que eles tinham que ter a segurança de que eu estava retratando aquilo que eles são. Então, nesse livro, Lucas, tem um assunto muito interessante que eu vou te falar. Ele não é um livro só de fotografia, digamos assim, não é um livro do artista, não é um livro do fotógrafo. Ali vai estar incluída a cultura deles. De que forma? Não só através das imagens, mas através dos textos. Das 10 etnias, todas as etnias, quem escolheu o antropólogo, o sociólogo, o jornalista para escrever sobre eles, foram eles. Os caciques, os pajés, as lideranças jovens, as lideranças, eles que me indicaram alguém que eles têm confiança, que moraram, estudaram sobre aquela etnia, aquele momento que eles estavam ali, para poder retratar de alguma forma como eles queriam, né? Tem pessoas que são da própria comunidade também. Eu li que, além dos antropólogos, tem pessoas que são das próprias comunidades que escreveram esses textos. Então, esse texto ele é bilíngue. Então, assim, o que acontece? Esse livro, ele tem
esse caminho que, quando a gente fala, olha, não, é um livro de fotografia, esse livro é só do fotógrafo, o artista, não. Eu quero que esse livro chegue nas bibliotecas, nas escolas, Lucas, para que as pessoas entendam um pouco dessa cultura que está se acabando. Porque quando eu falo para você que eu sou um grão, um pixel, e meu trabalho eu quero fotografar mais 10, mais 10, mais 10, a gente tem 304 etnias no Brasil, a gente tem 1 milhão de indígenas, e isso tem que estar registrado de alguma forma. Então, assim, eu me sinto uma pessoa privilegiada de estar fazendo um trabalho como esse, e não parou, ele vai continuar, eu quero continuar fotografando, eu quero, até o dia que eu tiver saúde para poder fotografar essa cultura maravilhosa, que são eles que preservam a natureza. O mundo, Lucas, está chorando. Eu falo isso todo dia, o mundo está chorando. Olha o coronavírus, olha o que está acontecendo. Tem uma música famosa do Raul Seixas, O Dia em que a Terra Parou. Quando que a gente foi imaginar que o mundo ia parar com um vírus como esse do coronavírus, do Covid-19? E a natureza está tudo interligada a ela. Não tem como. O ar que a gente respira, a água que a gente bebe. Então, você imaginar, eu ando 5, 6 horas de barco. Você, Lucas, o Tasso sabe disso. A gente anda nesses rios, a gente não pode beber mais a água do rio, Lucas. Eu fico indignado com isso. E quem sabe disso somos nós que estamos ali em cima, que a gente roda, que a gente vai. Quando as pessoas estão aqui em São Paulo, em Brasília, em qualquer lugar, liga o chuveiro, sai uma água quentinha, pega o filtro e toma água, eles não sabem o que está acontecendo lá em cima. Não sabem. E quando eu falo que o planeta está chorando, é por causa disso. E quando eu falo da questão da demarcação, é exatamente isso. Você sabe que as terras, os madeireiros, garimpeiro, né, as pessoas vão ali, que eles sabem que são as melhores terras. E quem está ali na ponta da linha? São os indígenas. Esse trabalho é um trabalho que eu estou ali retratando, Lucas, a cultura. Eu estou retratando a língua. Eu estou dando para os jovens que não tiveram condições, que não sabem o que é uma aldeia, não sabe o que é morar, né, numa oca, o que é morar na floresta, é saber que as pessoas vivem da floresta, vivem da pesca, da caça, e saber que você tem que preservar a natureza. As pessoas não têm dimensão, porque você vai no mercado, você compra ali o peixe, você compra a carne, está tudo muito, né, demarcado em relação a isso. E isso, se a gente não cuidar, quem vai cuidar do planeta? São os seus filhos, os seus netos? Não vai ter planeta mais. Né? Se continuar do jeito que a gente está, não vai ter. Esse trabalho me deu essa dimensão, Lucas. Me deu essa dimensão de entender da importância de preservar a natureza e mostrar a cultura. Sim, sim. Essa era uma das perguntas até, por conta dessa... Eu acho que nesse processo teve uma relação muito mais próxima com essas comunidades, né? E é difícil não entrar nessa luta, né? Da luta pelo território e tal. Eu queria saber um pouco dessa mudança, mas acho que tu acabou falando já um pouco. Eu queria que a gente voltasse um pouco e falasse um pouco dessa peregrinação, porque tu tá contando histórias de 10 etnias, mas como é que foi fazer isso junto com a agenda política? Queria entender isso. E eu sei também que a gente aqui da Amazônia sabe o quanto é difícil você chegar e conseguir entrar numa comunidade indígena para fotografar. Como é que foi esse processo todo? Ô, Lucas, eu vou te falar. Quando a gente está aqui em São Paulo, quando a gente fala, eu vou lá fotografar, etnia tal, vou no Acre, vou no Amazonas, vou ali fotografar, vou no Xingu, eles não têm noção o que é. As pessoas não têm noção, Lucas. Não têm noção o que é dormir numa rede. Aí você viaja, como eu não tenho muito tempo, não tenho estrutura, eu não levo casaco, eu não levo uma lanterna. Aí eu vou dormir, eu tava no Acre, nos Achaninca. Ô, Lucas, eu peguei ali no Acre 0 grau. Eu peguei 0 grau de madrugada, eu me tremia de frio, eu não tinha levado nada de cobertor, nada. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu não vou dormir não, eu vou ficar fotografando as estrelas e tal, porque senão eu vou ficar com muito frio. Então, assim, você imagina eu ter que sair, né, respondendo a sua pergunta. Essa logística que eu montei, eu tive a oportunidade de fotografar sexta, sábado, domingo, já de segunda eu já tinha que estar de volta. Esse é a nossa... Quando eu falo para você que você vai fazer um trabalho autoral, né, é muito difícil, porque você tem que administrar esse tempo, tem que administrar toda essa logística que você monta. Então, às vezes, eu ficava 30, 40 dias para ter contato com uma etnia.
Aí eu recebia um comunicado de volta para ter essa autorização para que eu pudesse entrar na aldeia. Isso demorava, né, tinha todo esse trâmite para poder chegar na aldeia. Aí eu tinha que montar a logística. Como o fotojornalista, ele é meio que um clínico geral, que a gente faz esporte, a gente cobre política, a gente faz tudo, o que aconteceu? Eu achava que eu poderia ir para esses lugares e eu me virava. Então, a gente tem uma certa experiência, mas você chega, tem problema de chuva, tem problema do barco, o barco não está lá, o barqueiro não sabe como é que vai subir o rio, choveu, o rio está baixo, como é que eu vou fazer? O avião não chega, só tem um avião uma vez por semana, o carro que você chegou lá não está, a caminhonete não vai porque não é traçada. E eu contei com uma coisa, ô Lucas, que foi a sorte e a vontade e a certeza de que eu tinha que fazer esse trabalho. Então, eu não tive, graças a Deus, todas as viagens que eu marquei, eu cheguei. Teve algumas que eu cheguei e atrasou 24 horas para que o barco chegasse, para que eu pudesse subir o rio. E aí eu tinha 2 dias, eu acabei tendo um dia para fazer esse trabalho. Então, 1 dia e meio. Então, eu não dormia. Então, eu tinha que estar ali me esforçando ao máximo e me empenhando para que esse trabalho, que esse projeto, né, vingasse, que fosse adiante. E eu estava lá no Xingu. O que aconteceu? A gente anda com 3, 4 máquinas, aquela coisa toda. Eu cheguei, eu falei assim, o tempo é deles. E se eu não puder, se eu sentir que eu não vou fotografar, ele tem que sentir a vontade com a minha presença e eu tenho que sentir que ele quer que eu fotografe. E isso o tempo vai dando para a gente, Lucas, porque quando a gente chega da cidade, a gente acha que o tempo é nosso, que a gente tem que fazer aquela coisa da pauta. Eu falei assim, não, pelo contrário. Mas esse exercício é muito difícil você trabalhar isso na sua cabeça. E eu entendi, isso foi um aprendizado, Lucas, que me levou a entender que o tempo era deles. E deu muito certo, porque eu não preciso fotografar 5 dias, 10 dias. Eu tenho que fotografar a alma deles, a cultura deles. E eu só poderia fazer isso quando eu estivesse bem espiritualmente, digamos, e eles também. Sabe quando você não quer invadir a privacidade, você ficou amigo, você criou essa relação humana ali, né, entre 2 seres humanos, e ali eu estava retratando a cultura dele, o respeito. Então é um pouco isso, Lucas. Esse trabalho me deu a sabedoria de saber a hora de fotografar, de respeitar, de entender que o tempo não é meu, o tempo é deles. Isso foi uma coisa que eu aprendi, assim, em primeiro lugar. Em segundo, a gente ter sorte de estar subindo o rio, do barco quebrou, eu remei durante 2 horas ou 3 horas rio acima. Eu falei assim, não, vamos de remo. E eu estava ali remando porque eu queria chegar lá para poder fotografar. Então, assim, são histórias. Peguei aviãozinho pequeno, monomotor, que o piloto batia no painel assim para a bússola voltar a funcionar. Então, você imagina a situação. Eu estou falando isso para vocês, mas vocês sabem que isso é verdade. Vocês sabem disso, como é que isso é aí na Amazônia. Então, assim, aí você vai me perguntar depois dos isolados, como é que eu fotografei os isolados, eu vou te falar que foi uma questão climática por causa de uma chuva que eu consegui fotografar. Mas isso aí, depois, quando você me fizer a pergunta, eu respondo adiante. Mas, voltando aqui às dificuldades, são essas. Eu acho que as dificuldades, né, elas me deram a oportunidade de entender que o momento e que a história estava sendo retratado era a cultura deles, né, naquele momento. Então, eu tinha que estar ali concentrado e respeitando o momento e o tempo deles. Então, isso deu muito certo. Eu não entrava fotografando, eu só fotografava quando eu era autorizado. Então, com isso, eu tinha um respeito e tenho esse respeito por eles, que eu acho que me trouxe a esse livro a felicidade de estar fazendo esse livro e ter dado certo essa primeira etapa do projeto de fotografar as 10 etnias. Sim. É muito curioso essa questão, né, de você falar que teve pouco tempo, poucos dias para fotografar uma comunidade, mas de chegar e ter que respeitar esse tempo, acho que é uma mudança de percepção muito, muito absurda, né? Tipo, nessa questão de cidade, comunidade, porque a gente que é repórter já chega e quer ter a percepção toda de uma vez, né? Muito rápido, para sair dali logo. Achei muito, muito legal isso. Eu queria que você falasse da foto da capa, que é uma foto bastante premiada, ela foi dada de presente para o Papa Francisco. É uma foto muito interessante. Eu queria que você falasse como que foi o processo. Você estava mergulhado também ali? Como que foi a processo? Eu estava com o Ben-A, estava no Xingu.
E ele falou assim, eu vou pescar. Aí eu falei, posso ir com você? Ele falou, pode. Pegou a canoa e a gente foi. E aí ele estava lá com a linhazinha dele, o anzol dele, com toda a paciência do mundo, preparando para pescar. Um sol, um calor. Eu amo calor. Eu me dou mal no frio e no ar-condicionado. Então acho que eu me dei bem. O Tasso sabe, eu estou no meio da floresta, eu estou de preto, eu não ligo, eu adoro o calor, me dou muito bem com o calor, não me dou bem com o ar-condicionado. Então eu estava realmente no meu habitat. E aí um sol danado, e ele falou, ele viu que eu ficava só molhando a minha cabeça, nem boné eu uso, eu fico molhando, e ele gostando ali de mim e tal. E o que me chamou a atenção? Daqui a pouco ele tá pescando, e eu tava no barco, eu não tava de bota, eu tava só de short e de camiseta, muito quente e tal. E ele, quando ele puxou o peixe, veio um peixe, uma piranha, juro por Deus, Lucas, eu nunca tinha visto uma piranha desse tamanho, geralmente a piranha é menorzinha, uma piranha desse tamanho. Eu nunca tinha visto. E quando ele puxou a piranha, ele jogou no barco, eu tava com o pé assim, ele falou assim, pelo amor de Deus, ele me puxou assim, porque ela no barco, ela podia me morder ali, arrancava um pedaço do meu pé, da minha batata, da perna, do meu dedo, ele puxou assim, ele falou assim, cuidado, porque ela aqui no barco, ela vai te morder. Aí eu falei, não vai, ele falou, vai. Aí ele pegou e colocou numa cesta e falou assim, esse peixe aqui você tem que tomar muito cuidado, mesmo fora da água, você acha que ele já tá ali, ele vai te morder. Eu falei, não, tal, aí a gente vai aprendendo ali, tudo, respeita. Aí eu desci um pouquinho mais o rio, ele falou assim, tá muito quente. Ele me via que eu tava suando e não tinha boné, ele falou assim, vamos mergulhar. O barco, o rio não era muito fundo, e estamos ali mergulhando e tal. Quando eu volto, porque ele estava na canoa, a canoa encostou, eu fui mais para a praia, né, que tinha uma praiazinha assim. Aí quando eu volto, ele estava tomando banho. Quando ele estava, porque ele tinha levado comida para a família, já o pessoal tinha ido buscar os peixes. Quando eu volto, eu não sei, acho que tinha um filho dele que queria ir com a gente, aí o filho ficou. Quando eu volto, eu vejo ele já tomando banho, ele mergulhando, ele na água ali. Aí eu peguei, pensei, poxa, se eu entrar nesse rio aqui, será que a piranha vai me morder aqui? Pensando, né? Mas nessa hora você não pensa nada. Eu falei, não estava nem aí no barco. Falei, quer saber? Vou fazer uma foto aqui. Aí eu abaixei a máquina, de uma certa forma, que a máquina começou, a bateria da minha 5D já estava batendo na água. Eu falei assim, quando eu vi, eu estava tão hipnotizado com aquela imagem, aquele céu azul, aquele rio, Amazônia, Xingu, e o Benhá ali, eu fotografando, quando eu levanto a máquina sai pingando água. Eu falei assim, a foto vale muito mais do que a água, não vou nem esquentar a cabeça. Tirei a bateria, desliguei a máquina, deixei a máquina pendurada no barco, peguei a máquina reserva. No final do dia, liguei, a máquina funcionou tranquilamente e eu tinha foto. Então, assim, a gente, quando quer uma foto, a gente não pensa no perigo, a gente não pensa no que vai acontecer. O que a gente quer é retratar aquela cena que a gente estava vendo ali. Então, a gente fica meio sem noção, mas a gente sabe da noção do perigo, mas o perigo não é maior do que da vontade de você fazer uma boa foto. Os fotojornalistas, todos no mundo é assim. Robert Capa já dizia, né? O bom fotógrafo é aquele fotógrafo que está do lado da fotografia, né? Da emoção. Né? Então, eu sou um fotógrafo que eu gosto de fotografar com tele de grande angular, mas a grande angular você fica muito próximo da pessoa. Então, você sente a respiração, você sente a vibração, você sente o que está acontecendo ali. Então, é um pouco isso. Sim. Eu queria que você contasse mais alguma história curiosa, assim. Eu imagino que nessa programação de ir para as comunidades, nem sempre você chegava e estava tendo um ritual, né? Alguma coisa assim. Mas teve algumas vezes que você chegou e estava acontecendo algum evento, assim, que você ficou tipo, putz, esse é o dia perfeito para estar aqui. Eu sempre, quando eu marcava as viagens, Lucas, eu sempre tentava marcar em momentos que tinham agendados por eles, da comunidade, algum momento, alguma data importante para eles, sempre, para poder estar sempre com os familiares, sempre tendo os rituais. Então, eu sempre tentei fazer isso. E eu cheguei no Acre, nos Kaxinauá, eu fiz a projeção para chegar, só que quando o carro chegou, tinha um barco subindo, eu não esperei o barco que eu ia pegar, eu peguei carona num outro barco, então a gente rodou a madrugada inteira, a gente ficou 4 horas, de noite você vai mais devagar, porque é muito perigoso, e eu estava achando o máximo,
e a gente chegou mais cedo. E aí, quando a gente chegou mais cedo nos Caxinoá, no Acre, eles estavam jogando bola. E o fotógrafo que diz que joga bola é mentiroso. Eu falei assim, me chamaram para jogar bola. Eu falei, bom, é a melhor oportunidade que eu ia ter para interagir com eles. Só que eu falei, a melhor coisa do mundo é eu ficar fora do campo e fotografar, porque eu não sou jogador de futebol. É melhor ser fotógrafo de esporte, eu vou fotografar vocês aqui. Eles riam e falaram, tá bom, então você vai poder fotografar o jogo. Foi a melhor coisa que aconteceu. Eu cheguei cedo e eu fui escalado para jogar no time, só que de futebol, jogador de futebol, eu não sei nada. Então, isso é uma maneira de você estar interagindo, de você estar ali com eles. Isso foi muito importante, né? Dessa interação, dessa sinergia, de você estar... vamos pescar, vamos jogar bola, né? A gente vai ver como é que está o rio acima, você quer ir com a gente? Vamos ver como é que está a água. Então, assim, eu sempre estava ali com eles, tudo que eles me convidavam, olha, a gente vai aqui de noite, né? A gente vai na fogueira, você quer participar da reunião? Eu falei, quero. Então, assim, eu estava no Xingu e ia ter o Quarupi, e o que aconteceu? Eu fiquei 4 horas dentro de uma oca, fui convidado, isso para mim foi uma honra. Eu fiquei 4 horas ouvindo eles ali na reunião. Então, graças a Deus, Deus, quando pensou, teve a sabedoria de fazer o ser humano, a gente fez com 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca só. Então é para ouvir mais e falar menos. E o fotógrafo ele tem que ouvir mais. Então eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir muito, eu tenho muita paciência para ouvir, porque eu gosto de aprender. E eu aprendi muito, Lucas, ouvindo, né? Porque se você tiver a oportunidade de subir rio acima, para você ir numa comunidade, numa etnia, e você ter a oportunidade de ouvir eles por 4, 5, 6 horas o dia inteiro, o mês inteiro, é uma outra cultura, né, Lucas? Então a gente aprende muito. Então eu absorvi muito. Eu acho que eu trouxe muito isso para a fotografia, eu trouxe muito isso para esse projeto. As pessoas não. Muitos dos fotógrafos brincam, falam comigo: Ô Stucker, você vai continuar fazendo um projeto? Eu falei, vou. Então eles sabem da minha dificuldade, né? Porque a gente trabalha a semana inteira e final de semana que poderia estar descansando, eu estou fotografando. Então, só que quando a gente está fotografando, eu entro naquele visor da máquina fotográfica, aquele visorzinho pequenininho, mas quando ele sai do visor e entra na lente, eu tenho um mundo totalmente diferente, né? Você é um fotógrafo de esporte, você é um fotógrafo de política, você é um documentarista, você está fazendo um trabalho como esse, como eu estou fazendo, que eu escolhi fotografar os povos originários. Então, assim, cada cultura você aprende, né? Quanto eu aprendi, estou respeitando. Então, é muito isso, né? É uma coisa muito particular que eu vou levar para o resto da minha vida e a sabedoria de entender que o tempo é deles, isso que eu já falei para vocês, mas mais ainda de entender que quando eu for fazer o próximo projeto, com certeza, se eu puder ter mais tempo, Lucas, eu acho que vai ser muito melhor, né? Por que vai ser muito melhor? Porque quando você está ali uma semana, 10, 15 dias, você entra no cotidiano, né? Na vida das pessoas, você entra de uma certa forma que você começa a enxergar muito mais aquilo que você não enxergou e que você pode enxergar. Então é um pouco isso, as histórias que eu posso falar para você, né, é um pouco isso, entender que quando você marca essas viagens para você ir para esses lugares tão distantes de Brasília ou de São Paulo, de onde eu saía, é você ter uma boa logística para que você, quando você chegue lá, você está focado para fotografar. Porque ali você é o fotógrafo, você é o jornalista, você é o produtor, você é onde você vai ter que saber a hora que você tem que sair, a hora que você tem que entrar. Então, isso você acaba fazendo tudo o que você, numa revista, ou quando você tem um projeto onde tem outras pessoas que fazem as viagens com você, fica mais fácil, né? Digamos assim. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de estar no Acre e tem um fotógrafo chamado Sérgio Vale, o Serginho, né, tem um jornalista chamado Alisson. Esses dois, eu tive a oportunidade de viajar com eles, porque eles conhecem muito bem o Acre, como vocês, como o Tasso, conhece bem aí o Pará, que me deram uma logística muito grande
de você estar fazendo viagens com eles, isso fica mais fácil, você dividir estrada, dirigir carro de madrugada, entrar no barco, essa logística ela fica muito melhor. Por quê? Porque você tem um fotojornalista, você tem um jornalista, você tem uma pessoa da terra que sabe melhor do que você, porque quando você chega, primeira coisa, quando eu chego, eu peço permissão para entrar na floresta, porque as pessoas acham que é muito fácil, tudo pode acontecer ali, né? A gente está ali correndo vários riscos que você tem que minimizar isso, para você poder estar pensando na fotografia, estar pensando no projeto. Então, isso é um aprendizado que a gente tem que respeitar também, e quando a gente puder ter a oportunidade de ter uma pessoa local com você para te dar as dicas, porque isso é quase impossível, você chegar no lugar e aprender tudo tão rápido e entender como é que funciona, né? Sim. Stuckert, você chegou a fotografar os protestos de demarcação de terra ou alguns outros? Você pensou em colocar isso no livro? Lucas, essa pergunta era ótima. Eu estive em Brasília, a gente teve uma manifestação Terra Livre, eles estiveram aqui. Vou contar um segredo aqui para você, então, em primeira mão, todo jornalista precisa. O segundo livro, o segundo projeto, ele vai ser voltado a isso, né? Eu vou estar exatamente, tentar fazer agora mesclar, lógico, mas fazer o jornalismo, digamos, onde estiver tendo esses conflitos, onde a gente sentir que eles estão sendo invadidos, que eles estão tendo algum tipo de risco de vida das comunidades, esse segundo projeto vai ser baseado nisso. Porque eu acho que a gente tem que divulgar isso, Lucas. A gente tem que mostrar isso para o mundo. E eu acho que quando todo mundo está unido, que tem olhares de fora, que a gente possa estar retratando o que estão fazendo com eles, esse grito ele vai fazer parte do meu próximo trabalho, né? Usar a imagem, usar a fotografia, usar um pouco dessa sabedoria que eu estou adquirindo ainda, estou engateando nessa sabedoria deles, de respeitar o próximo, de respeitar o meio ambiente, de respeitar a terra, e isso tudo eu quero colocar nesse próximo projeto. Eu acho que vai ser um projeto muito interessante, porque vai ser um projeto que eu vou ter que ter uma dinâmica mais rápida, né? Ali a autorização que eu vou ter que ter é a autorização divina de estar num lugar onde eles estiverem em conflito e chegar bem rápido para poder estar junto com eles, lutando com eles através da minha máquina fotográfica, né? A minha, digamos, eu vou estar usando a máquina fotográfica para estar registrando algo que estejam sendo feitos contra eles, com os povos originários. Que legal, eu não vi o primeiro livro ainda, mas já estou ansioso pelo segundo também. Stuckert, claro que a gente não podia deixar de falar do ex-presidente Lula, de quem você é fotógrafo. Já foram tantos registros icônicos aí, né? Eu tenho meus favoritos. Mas eu queria ouvir de ti, quais que são os teus favoritos? Olha, Lucas, falar do ex-presidente Lula é muito interessante, porque eu vou te contar. Ele está interligado a esse projeto dos indígenas. É exatamente aquilo que eu te falei. Eu trabalhei no governo 8 anos, Lucas. E lá eu entendi que o presidente tirou mais de 35 milhões de pessoas da pobreza. E ali é um governo que sempre se preocupou com as pessoas que estão passando por necessidade, com as minorias que eu falei para você que de minoria não tem nada, são a maioria, os homens, os brancos, os negros, os indígenas, as mulheres. E quando eu trabalhei no governo do presidente Lula, eu fiquei muito tocado por essa parte humana de se preocupar. Esse projeto, ele começa em 97, mas a força dele em 2016, ele está ligado a tudo aquilo que eu vivi nesses governos do presidente Lula, que me deu força a tentar mostrar essa cultura. E quando você fala, você tem uma foto favorita do presidente e tudo mais, eu quis deixar registrado aqui, que está interligado à minha vontade, porque quando eu trabalhei com ele, eu entendi e passei a ter, não porque eu não tivesse olhar, mas você passa a olhar de outra forma, porque você passa a ouvir, a entender e passa a ver o que o presidente Lula mudou na vida dessas pessoas. Então, isso foi muito importante para que eu pudesse ir para esse lado de um trabalho autoral.
E aí, quando você pergunta qual é a foto favorita, o presidente Lula, eu não tenho uma foto favorita, porque o presidente Lula é uma construção, né? A narrativa dele ela é incrível. Você vai, né? Essa linha já se vão 20... Eu estou com o presidente há 21 anos, Lucas. Eu comecei a fotografar ele em 2002, na campanha dele para presidente da República. Ele assumiu o governo em janeiro de 2003. Eu fiquei com ele os 2 mandatos, os 4 e 4, os 2 governos, e aí saí da presidência da República e não fiquei com a presidenta Dilma. Quem ficou com a presidenta Dilma foi meu irmão, e continuei com o presidente Lula até hoje. Passei por tudo isso que vem acontecendo na política nacional, que a gente sabe que fizeram com o presidente Lula, essa injustiça. E aí eu chego agora no Ceará. O presidente estava fazendo uma viagem ao Nordeste. A gente foi para 6 estados no Nordeste. O presidente Lula, no domingo, foi para uma praia, e lá era um dia de lua cheia. Essa lua cheia nos induziu, a mim pelo menos, e eu falei, presidente, hoje é dia de lua cheia. E a gente ia embora, porque a gente chegou lá, foi muito rápido, que segunda-feira já tinha agenda. E eu falei, presidente, é dia de lua cheia. Ele ficou com aquilo na cabeça. Eu estou agora fazendo vários cursos de astrofotografia, fotografando as estrelas. Isso aconteceu também por causa desse projeto dos indígenas, porque quando você está no meio do mato, na floresta, você não tem as luzes da cidade, você consegue, o céu está baixinho, aquelas estrelas, é uma coisa maravilhosa. Eu acho que, se a gente perguntar aqui, qual foi a última vez que qualquer pessoa que viu um amanhecer ou um entardecer, a gente não vê mais, porque a gente está sempre em escritório, a gente está sempre em algum lugar trabalhando, e aí quando você está numa aldeia dessa, você vê que não tem luz nenhuma, e você vê o céu baixinho, e aí me levou a isso. Eu fiz um curso em Portugal, tem fotos maravilhosas, vai ter umas 2 fotos aí no livro maravilhosas, que tem o céu, sabe, a Via Láctea, uma coisa maravilhosa. E aí eu fiquei interessado por Lua, por toda essa questão da Via Láctea, e eu falei, presidente, como é que você sabe que ali é dia de lua cheia? Eu falei, eu tenho um aplicativo aqui no celular, e hoje é dia de lua cheia. E eu estava querendo fotografar a lua. Ele brincou e tudo, e a lua saiu, era umas 18 e pouquinho, a lua estava saindo ali no mar, assim, uma coisa maravilhosa. Eu vi aquele clarão, e a lua, ela sobe muito rápido, eu saí correndo. Falei, presidente, a lua. Ele falou, que lua? Eu falei, a lua cheia. Aí, quando ele viu aquela lua, ele falou, nossa, que lua. Ele estava com a esposa dele, com a Rosângela, com a Janja. Eu peguei e fiz uma foto. A lua que nos levou lá, só que ali tinha uma foto do Lula com as coxas. Não sei se você viu essa foto. O Lula de sunga com as coxas desse tamanho, forte, que ele faz ginástica todo dia. Essa foto saiu agora recentemente, foi na Folha, foi feita uma pesquisa. Foi a foto mais vista do mundo, né? Assim, de político, onde teve mais de 65 milhões de alcance, né? Teve mais alcance com a foto do Obama do Obama com a Michelle, no dia que ele ganhou a primeira eleição, abraçado. Então, essa foto das coxas do presidente viralizou no Brasil, que a gente fala, né? Ele está com 75 anos de idade, com vontade de 30 e com corpo de 18, com aquela perna musculosa, que ficou bem, uma foto que chamou muita atenção. Então, é um momento político que a gente está vivendo, tem uma eleição e você tem uma foto como essa, então ela deu muito o que falar, mas essa foi uma foto que eu estou citando. Eu voltei para academia por causa dessa foto. Oi? Eu voltei para academia por causa dessa foto. Pois é para você ver como é que pode. Eu comecei a caminhar por causa dessa foto, que eu falei, não é possível, eu estava com 51, fiz 52 agora, eu falei, não é possível, o presidente está mais forte do que eu, 20 anos mais, né? Eu estou com 20 anos mais novo, ele 20 anos mais novo do que eu, e está tá bem mais em forma do que eu. Eu falei, eu preciso voltar. Comecei a caminhar, porque a gente carrega muito peso. Então, você vê como é que uma imagem de uma lua, o presidente, chamou muita atenção. E tem a foto de um garotinho, de um jovem, na época, em Lauro de Freitas, na Bahia, onde ele matou a aula, tirou a camisa para encontrar com o presidente, porque ele queria ver o presidente Lula, e aí é uma foto que o menino vai lá e passa a mão no rosto do presidente, uma foto que eu gosto muito. Então, assim, são várias fotos que eu tenho do presidente,
o presidente, eu costumo dizer que ele tem uma história, né, uma narrativa, tem toda essa história. Então, são várias fotografias. Eu estou citando essas duas aqui. A gente podia ficar aqui a noite inteira, mas acho que essas duas fotos simbolizam muito, né? Uma, ele e a relação com o povo, a relação, né, do ser humano. Esse é um presidente do povo. E a outra foto, uma pessoa que está ali, está com 75 anos, passou por tudo que ele passou, mas está com a cabeça focada para tentar voltar, se Deus quiser, em 2022, para retornar a esse país que ele deixou, onde ele tirou mais de 35 milhões da pobreza. Certo. Tem uma que é a favorita do Tasso, ele pediu para te perguntar como que fez. Eu acho que é uma recente do Lula, em meio a muitos legumes e verduras colhidas. Acho que é uma foto essa foto ela é incrível. Essa foto é incrível. Essa foto foi feita no Nordeste também. Essa foto foi... quando a gente começou a visita pelo Nordeste, nós começamos por Pernambuco. E a gente foi num assentamento chamado Che Guevara. Nesse assentamento do MST, quando a gente chegou, a gente sabe que a gente está com um problema seríssimo, né? As pessoas estão passando fome. Você vai nas ruas, quantas pessoas estão morando nas ruas? São famílias pedindo dinheiro no sinal, no farol de trânsito. Então, assim, você vai no supermercado, você não consegue comprar carne, tem a fila do osso. É uma coisa que está chamando a atenção? Não, uma coisa que está chamando um problema que é físico. As pessoas estão com problema, não tem alimento, né? As pessoas estão num estado assim de pobreza quase que total. E aí você vai numa viagem como essa. O presidente Lula vai num assentamento, onde tem a comunidade ali, trabalha com alimentos. Lucas, quando eu fiz essa foto, o presidente Lula está trazendo esperança, que é alimento. E o outro governo está trazendo o quê? É tudo que a gente já sabe. Então, eles pegaram essa foto e automaticamente você vê que o presidente está ali preocupado com o povo, de alguma forma, de levar a esperança, que é o alimento. Se você não tiver alimento, você não vai ter nem força para ter esperança. Então, essa foto, ela rodou muito também e chamou muita atenção, fizeram comparação, né? O que é o presidente Lula e o que é o presidente atual. Então, a gente tem que... A imagem, ela tem uma força muito grande. E quando eu fiz aquela foto, me chamou a atenção, ele no meio ali, era o Lula, era a esperança, era o alimento. É tudo o que ele sempre falou. Então, é muito interessante você trabalhar na fotografia e você acaba entrando na narrativa política do momento que o país está vivendo. Através da imagem, você consegue passar aquela mensagem num discurso do presidente Lula, que é o discurso da esperança. Então, é uma foto muito boa. Bem lembrado, Tasso. Bem lembrado para o momento que a gente está vivendo. Quem sabe as pessoas tenham conscientização de que, de vez de arma, a gente precise de livros, precise de alimento para o povo. Certo. Stuckert, eu queria que a gente se encaminhando aqui para o final, eu queria que a gente falasse do Oscar, né? A gente está no mês do Oscar e você já esteve lá. Eu queria muito saber como é que estar ali no meio, dividindo o mesmo tapete vermelho que a galera que a gente vê pela TV, o DiCaprio e todo mundo. Como é que foi esse momento de... Saiu de trás da câmera, aí você estava ali sendo fotografado por todo mundo. Como é que foi esse momento? Ótimo. Olha, Lucas, primeiro, eu queria deixar aqui para vocês, se tiver algum fotógrafo que vai assistir essa entrevista, estiver assistindo, é que a gente não desista nunca, em qualquer profissão, do sonho que a gente tem, qualquer que seja a profissão. Por que eu estou falando isso? No ano de 2006, eu comecei a fotografar, eu comecei a filmar, eu fotografava e comecei a filmar. Eu fui muito criticado, Lucas, porque todo mundo falou assim, não, Stuka, ou você faz uma coisa ou faz outra. É óbvio que a gente não consegue fazer as duas coisas bem. Ou você faz bem fotografia ou você filma, escolhe. Só que eu estava com uma dinâmica que na minha vida profissional é a fotografia. Mas eu falei assim, eu vou aprender a filmar. Em 2006, eu comecei a fazer curso de edição, comecei a ver como é que filmava, como é que os melhores documentários, como é que eu conseguiria trabalhar como fotojornalista, eu tinha que editar, porque se eu tenho uma máquina, se eu estou filmando, se eu fizer uma imagem, eles vão pedir para divulgar essa imagem, eu tenho que saber editar. Então não dá para mim pendurar uma máquina a mais no pescoço, e ali é só filmar, porque a gente trabalha, né, pro hard news.
Eu não estou fazendo um documentário, eu estou ali registrando o momento do país. Então, eu tinha que entender. Então, em 2005, eu comecei a fazer muitos cursos. Quando eu coloquei a máquina para filmar em 2006, eu já tinha noção, já sabia editar. Por que eu estou te falando isso? Como é que você ia imaginar que um fotojornalista de Brasília ia estar concorrendo ao Oscar? Porque em 2006 eu acreditei que eu tinha que começar a filmar. E eu fui criticado. Hoje, o Tasso está de prova. Se você for contratado num jornal, numa agência internacional, como fotógrafo, eles vão perguntar: você fotografa e filma? Você sabe editar? É incrível, as agências internacionais. Então, está todo mundo, porque nós estamos vivendo um momento multimídia. E ali, eu já comecei em 2006, eu fui criticado: você vai tirar emprego dos outros repórteres, dos cinegrafistas, dos videomakers. Eu falei: não, pelo contrário. Pelo contrário. Eu estou aqui tentando mostrar que se você não se atualizar, mais tarde vai acontecer que o mercado na Europa já está assim em 2006. Eu vou dizer para você que a gente hoje está dizendo o seguinte: o mercado, a uberização. Hoje é a uberização. Hoje ninguém mais é carteira assinada, todo mundo é PJ. E todo mundo tem que saber fazer um pouco, tem que ser multimídia. As redes sociais estão aí para dizer. Você tem que filmar, fotografar, fazer um vídeo, editar um corte ali, mandar uma foto. E aí eu estou lá no Oscar, Lucas. Quando eu olho para lá, eu olhei, eu estava sentado ali, do meu lado estava a Scarlett Johansson, estava o DiCaprio, estava o Kenny Reeves. Eu falei assim: eu estou no lugar errado, eu tenho que estar lá com os fotógrafos. Eu peguei assim, eu não pude nem entrar com a máquina. Você não pode entrar com uma máquina quando você é convidado. Eu me senti pelado, eu sem máquina. Eu falei: de jeito nenhum, só que eu levei 3 celulares. iPhone, Huawei, estava tudo no meu bolso. Eu falei assim: pô, sabe, tá na hora de você abrandar o seu coração e entender que você está aqui por outro motivo. Lá em 2006, que te trouxe aqui. E entender que isso aqui é importante, você estar aqui também. Nós não ganhamos o Oscar com Democracia em Vertigem, mas para mim eu ganhei. Eu ganhei porque eu estava ali, eu acreditei no projeto da Petra Costa, que foi diretora do filme. A imagem do filme, antes de você escolher o melhor documentário, você estava ali e apareceu as minhas imagens ali naquela tela, onde todas aquelas personalidades, aqueles artistas ali, pessoas que você sempre viu na tela, pequeno, grande, do cinema, e eles estavam vendo as imagens que você captou. Olha só a imersão, que a minha cabeça virou, e eu olhar para trás, está todo mundo filmando e tudo mais. E aí eu entendi que você tem que sempre acreditar. Eu ali, cheguei onde cheguei, não foi por acaso, foi por sorte? Foi. A sorte de acordar às 6 horas da manhã, a sorte de carregar 3 equipamentos, a sorte de, em 2006, eu pegar uma máquina e começar a filmar. Hoje eu filmo, hoje eu edito, hoje eu dirijo filme, hoje eu dirijo peça publicitária. Por quê? Porque eu me atualizei e acreditei que a gente é capaz. As redes sociais, os Instagrams da vida, YouTube da vida, faz transmissão ao vivo. A gente tem que entender um pouco a tecnologia, a gente não pode acomodar. Então é um pouco isso. Democracia em Vertigem me deu a certeza de que eu estava no caminho certo, não da uberização. Estava no caminho certo. Eu sou contra a uberização, mas eu estava no caminho certo de que eu tinha que aprender, me atualizar para entrar no mercado de trabalho. Eu acho que é isso que eu tenho que dizer para você. Eu tenho 52 anos de idade, 32 anos de profissão, faço parte de uma família, eu sou a 4ª geração, e dizer para vocês o seguinte: acreditem, tem que acreditar. É pouco, não ganhou o Oscar, eu estou lá, para mim eu já ganhei, não tem importância. Um trabalho desse que eu estou fazendo, autoral, onde eu não tive apoio, onde eu fui lá, vendi carro, vendi máquina, resolvi fazer com apoio da minha companheira Cristina Lino, que é do Acre, acriana, sabe como é que é a Amazônia, sabe tudo isso. O trabalho, o livro eu não vou ver, eu vou pegar, eu tenho com a editora bancou o livro, não tinha como imprimir, não tinha como, né, fazer toda essa divulgação. A editora vai me dar 200 livros, e eu vou pegar esses 200 livros, vou doar para as escolas públicas e vou doar para as escolas das comunidades das etnias. Então, esse trabalho que eu estou fazendo é mais gratificante do que fazer qualquer outra coisa. Eu estou levando a cultura deles através de um olhar, de uma pessoa, de um fotojornalista, né, aonde foi retratado aquilo que eu vi, que eu presenciei, e as escolas públicas, que essas crianças que não sabem como é que eles vivem,
as aldeias, como é que foi, como é que é a história daquela etnia. Então, eu vou estar levando esses livros para essas escolas, onde essas escolas públicas vão estar colocando esses livros na biblioteca. Tem algo mais gratificante, Luca, e, digamos assim, mais democrático do que uma biblioteca? Você vai numa biblioteca, você não paga para entrar numa biblioteca. A história está ali para você pegar essa história e você entender um pouco do seu país. Eu, Lucas, estive recentemente ao México, eu fui ao México, e lá é o país que tem mais museus. São mais de 173 museus, Lucas. Lá, a população, 65% da população é indígena. E no Brasil, eu vou estar tentando mostrar, através dessa cultura, desse livro, através da minha arte, né, eu vou estar levando esses livros para essas bibliotecas dessas escolas, onde as pessoas escolhem estudar. Elas não são obrigadas, elas não precisam pagar por aquilo. Elas estão recebendo aquilo que a natureza me deu para poder dar força para ir retratá-los. Então é um pouco isso, Lucas. Certo. Ricardo, um prazer enorme falar contigo, mas a gente precisa se encaminhar aqui para o final. Eu queria que você terminasse falando como que o pessoal pode conseguir o teu livro. Ele sai no dia 15, mas e aí? É online? Vai ter um lançamento online e já está disponível na Amazon. Tá? O livro foi editado pela editora Tordesilhas. Queria até aqui agradecer, porque eles acreditaram no projeto, né? Não estavam no projeto desde o começo, mas quando o projeto estava pronto, eles abraçaram o projeto e falaram assim, a gente vai colocar o seu sonho, vai fazer o seu sonho virar realidade, materializar nesse livro, 280 páginas, e aí a gente vai dar essa força para você, para que esse projeto nasça, né, de fato, e ande bibliotecas, etnias, mundo afora, para que as pessoas saibam um pouco da nossa história. Então, vai estar já tem a pré-venda na Amazon, e esses 200 livros eu vou estar, já recebi o comunicado que eu já tenho autorização para ir em algumas comunidades, no Acre, para levar esses livros para as comunidades, para que eles possam deixar esses livros para os seus filhos, para os seus netos, seus bisnetos, para que a história se perpetue por milhares e milhares de anos através das imagens desse livro aí. Certo. Muito obrigado, Ricardo. Valeu mesmo pelo papo. Foi ótimo. Obrigado, Lucas. Obrigado, Tasso. Obrigado, Liberal. Queria agradecer. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo aí é fantástico e mais fantástico ainda de você estar me dando a oportunidade de dar a minha voz, de mostrar o projeto adiante, que a gente sabe a dificuldade que a gente teve, a gente sabe do tempo que levou, a gente sabe, né, de tudo isso e está aqui sendo prestigiado por um veículo de comunicação como o Liberal. Muito obrigado. A gente que agradece. Tchau, tchau. Valeu.